Oi, gente, tudo bem? Eu sou Maria Fernanda. A gente está fazendo a leitura desse livro juntos, Acupuntura e Medicina Integrativa. E hoje a gente vai começar o capítulo 4, que fala sobre para que a acupuntura serve, né? Então o capítulo chama Serve para. Para acordar um passarinho basta um raio de sol. Para acordar um urso hibernado, às vezes nem mesmo um leão rugindo. E o autor é desconhecido. Penso que a chave para entender a MTC é compreender o ideograma Qi, as questões do grão e do vapor, que emana deste, as ideias de fluxo, nutrição e aquecimento. Simbolicamente, é isso que queremos promover com a prática da acupuntura. Ao colocar as agulhas no paciente, objetivamos estimular a capacidade do próprio organismo de fluir, nutrir, aquecer e assim autorregular o macro e o microambiente interno, de tecidos às células, do corpo à mente, do palpável ao impalpável, do bruto ao refinado, do denso ao sutil. Gosto de exemplificar essa noção de modo simples com uma imagem, que muitas vezes diz mais que 1000 palavras. Vamos imaginar um músculo contraído e dolorido em um caso de torcicolo, estiramento muscular. A lesão inicial vem de um traumatismo com microrruptura de fibras musculares e suas faces circundantes. Há discreto extravasamento de sangue, edema e acúmulo de substâncias de defesa que irritam os tecidos adjacentes, que gera contratura muscular de defesa. Ao longo dos dias, o músculo contraído e dolorido apresentará déficit de microcirculação local com diminuição da perfusão de oxigênio e nutrientes, além de dificuldade de drenagem daquelas substâncias irritativas. Em consequência, temos um edema local e acúmulo de gás carbônico, que altera o pH do meio e estimula ainda mais o processo irritativo inflamatório e a dor, no ciclo vicioso de mais vasoconstrição e contração muscular reflexa. À medida que os dias passam, os sintomas principais refletem dor, limitação dos movimentos e, inclusive, irritabilidade emocional pelo desconforto e pelas alterações do cotidiano. Dependendo do paciente, o quadro pode ter maior ou menor repercussão nas reações emocionais e mentais, assim como na sua vida social. A função da acupuntura será ajudar a quebrar esse círculo vicioso, estimular mecanismos de vasodilatação, relaxar a musculatura e permitir que o fluxo sanguíneo restaurado promova o fluxo de calor e nutrição, ocasionando assim o restabelecimento da fisiologia daquela região. Além disso, a própria melhora do quadro doloroso, associada à resposta de relaxamento sistêmica que a técnica estimula, trará influências benéficas às dimensões mental e emocional, e numa esfera ainda mais sutil nas sensações do bem-estar e energia vital do paciente. Desse modo, os atos de fluir, aquecer e nutrir se processam em várias dimensões do ser humano. É importante lembrar que para os chineses antigos não havia o conceito de divisão entre mente e corpo. É por esse motivo que para eles todos os sintomas dos pacientes, fossem físicos, mentais ou emocionais, tinham o mesmo peso para a descrição de síndromes e padrões de desarmonia. Estamos falando de músculos, mas isso é alegórico para o algoritmo como um todo, já que a acupuntura é, antes de tudo, um estímulo para restaurar as condições de equilíbrio no organismo por meio de mecanismos geneticamente programados, naturais e inatos, inclusive em suas vertentes de relação mente-corpo. Para entender a acupuntura, é preciso abrir a mente para o modo distinto como a MTC enxerga o corpo humano. O desequilíbrio em um órgão ou na relação entre diferentes órgãos pode evoluir para doenças propriamente ditas e definidas pelos critérios da medicina ocidental. Entretanto, muitos desses distúrbios iniciais não são valorizados nem identificados precocemente pela metodologia médica ocidental. Um antigo aforismo diz que a água, antes que ferva, apesar de já quente, tem sua superfície calma e aparentemente inofensiva. Muitos sinais vistos pela MTC como sintoma de desarmonia do organismo, que poderão evoluir para uma doença propriamente dita, passam despercebidos pelo médico no Ocidente. Eis a fase de atuação mais valorizada pela acupuntura. Costumo dizer que a acupuntura desperta o organismo para o seu potencial de autorregulação e de cura. E também que ela não é uma receita de bolo. O que funciona para um indivíduo pode não fazer efeito para outro. O que funciona para um indivíduo. Precisamos ter em mente que a terapia com agulhas ativa o mecanismo de sobrevivência intrínseco do corpo, o potencial de autocura. Cada pessoa tem o seu potencial, que pode ser modificado por uma série de fatores, como constituição genética, histórico médico, estilo de vida e idade. Dinâmico, ele se deteriora se o indivíduo abusa da própria saúde e melhora se ele cuida bem de si. Segundo esse raciocínio, a eficácia da acupuntura depende do estado potencial de autorregulação e cura do organismo. Quanto mais saudável um sujeito, maior seu potencial de autocura.
do tipo de patologia de tecidos envolvidos, por exemplo, dor lombar causada por uma contratura dolorosa da musculatura ao redor das vértebras evolui para uma cura mais rápida do que uma dor lombar irradiada para as pernas, onde há uma compressão da raiz nervosa por hernia de disco. Isso porque a dor nociceptiva, oriunda dos tecidos, evolui melhor que a de origem neuropática, na qual a lesão do nervo dificulta a passagem do estímulo de acupuntura para o sistema nervoso central. 3. Do tempo de acometimento da doença. Quanto mais precoce for a abordagem, mais a possibilidade de sucesso. 4. Da habilidade na escolha dos pontos e nas técnicas de aplicação. 5. Do ambiente terapêutico e da qualidade de relação médico-paciente. A evolução do potencial de autocura é complexa e envolve nos seres humanos também fatores sutis, como confiança no médico acupunturista e sensação de conforto físico e emocional no ambiente de aplicação da terapia. Como cada pessoa é única e reage de modo particular à terapêutica com agulhas, é importante estar ciente de todas as questões ligadas à prática da acupuntura, do entendimento dos fundamentos da MTC e de suas aplicações ao uso de todo o conhecimento da medicina moderna, para proporcionar ao paciente um tratamento eficaz e correto. Evita-se, assim, o risco de promover uma iatrogenia, ou seja, um dano causado pelo tratamento médico. Pacientes com diferentes queixas chegam ao consultório diariamente. Aqueles que apresentam problemas relacionados às minhas especialidades, fisiatria e medicina esportiva, passam por uma triagem diagnóstica segundo a medicina convencional, caso venham sem o diagnóstico estabelecido. Se eles chegam com uma queixa sintomatológica que não faz parte da minha área de formação, como dor pélvica de difícil caracterização em pacientes de sexo feminino, encaminho o caso para elucidação diagnóstica com um especialista na área, nesse caso um ginecologista. A ideia é de fechar o diagnóstico ocidental com precisão e então complementar a avaliação do diagnóstico da ótica da MTC. Assim, paralelamente, aplico a semiologia da MTC para entender o conjunto de sinais e sintomas e identificar síndromes e padrões de desarmonia pela ótica oriental. Além disso, utilizo técnicas de diagnóstico da acupuntura japonesa, como a palpação do abdômen, o Hara, considerado o centro energético do corpo. Munido de todas as informações coletadas, construo uma visão integrada das perspectivas ocidental e oriental. Então, proponho um tratamento que, além da acupuntura, pode apresentar outras vertentes, como exercícios terapêuticos, técnicas de relaxamento físico e mental, uso de calor, frio, banhos de contraste, orientação nutricional e, quando necessário, medicações fitoterápicas e alopáticas. Sempre ressalto a importância de efetuar um diagnóstico correto para propor um tratamento adequado. Se tratamos com a acupuntura um paciente sem conhecer seu diagnóstico ocidental, corremos o risco de sedar alguns sintomas enquanto a doença de base continua em andamento. Todo cuidado é pouco. Vou exemplificar. Um paciente chega ao consultório com dor nas costas. Avaliações e exames mostram que uma alteração postural está deflagrando um processo inflamatório com forte contratura da musculatura paravertebral, o que resulta em dores e sintomas como insônia, irritabilidade e piora do padrão postural por posturas antálgicas, forma do corpo de se proteger da dor ou minimizá-las inadequadas. A solução para esse caso é aplicar a acupuntura como uma terapia integrativa, devido à função anti-inflamatória, relaxante muscular e de reequilíbrio da sintomatologia geral para a melhora do padrão de sono, diminuição da irritabilidade e da ansiedade e alívio da dor e dos sintomas de estresse. Em paralelo, a questão mecânico-postural de sua coluna vai ser abordada com fisioterapia, exercícios físicos e reeducação postural. Na prática, um paciente de 20 anos, estudante, apresentou lombalgia aguda depois de fazer um movimento inadequado ao levantar uma mala. A investigação clínica diagnosticou uma síndrome de distensão do músculo multífido que estabiliza a coluna. Foram pedidos raios-x para descartar outras possibilidades etiológicas. Ele apresentava forte contratura na musculatura e precisava ficar em posições arqueadas, as chamadas posições de defesa ou antálgicas para o alívio da dor. O eixo postural estava desalinhado e movimentos de sentar e levantar da cadeira eram muito dolorosos. Nesse caso, apliquei uma série de sessões diárias de acupuntura, apresentei-lhe orientações posturais e pedi que usasse bolsas térmicas quentes em casa. Em poucos dias, o quadro retrocedeu e o paciente voltou às atividades normais de esporte em 2 semanas. A acupuntura sempre vai ajudar de uma forma ou de outra. Ela vem para somar, já que por si só estimula o organismo para que maximize a autocura e se reequilibre. Essa reorganização do equilíbrio é sempre muito ampla, sistêmica e atinge as partes físicas, emocional, mental e metabólica.
Por conta disso, a terapia com agulhas é amplamente indicada para o tratamento de uma diversidade de condições físicas em todas as fases da vida. Suas ações benéficas são também observadas em crianças, mas o medo de agulhas acaba gerando resistência dos pequenos. Na China é diferente, por ser algo intrínseco à cultura oriental, lá a acupuntura pediátrica é comum. Aqui costumo dar uma mãozinha às mães, ensino os pontos homeostáticos para estimulação por massagem, que pode ser feita na hora do banho ou antes de dormir. Essa prática é vantajosa à saúde das crianças e promove a interação entre pais e filhos. Além disso, podemos usar no consultório técnicas como a acupressura, estimulação dos pontos de acupuntura com pressão manual, laser, auriculopuntura e moxa. No caso de crianças receptivas no procedimento, em geral filhos de pais adeptos do método, existem agulhas compatíveis com elas, ainda mais finas e menores que as utilizadas em adultos. Após as primeiras sessões experimentais, a criança relaxa e dorme profundamente. Como médico especialista, minha proposta é fazer uma medicina chinesa acoplada à ocidental. Usar o que há de melhor às duas, oferecer um tratamento personalizado e atentar a todos os detalhes. Uma idosa de complexão mais frágil, por exemplo, precisa de uma sessão leve, com estímulo menos intensos e agulhas menores. Já um halterofilista requer estimulação mais vigorosa e profunda, com agulhas maiores um período maior de tempo. Afinal, para acordar um passarinho basta um raio de sol. Para acordar um urso hibernado, às vezes nem mesmo um leão rugido. Por hoje é só.